mais um episódio do podcast Café com o Espiritismo. Aqui é Gustavo Silveira e a mensagem de hoje é de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. Retirada do livro Segue-me, capítulo intitulado Questões do Cotidiano. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 13. Se fomos injustamente desconsiderados por alguém, não será mais razoável deixar esse alguém com a revisão do gesto irrefletido, ao invés de formularmos exigências nas quais viremos, talvez, unicamente a perder a própria tranquilidade? Se fomos ofendidos, por que não nos colocarmos, por suposição, no lugar daquele que nos fere, a fim de enumerar as nossas vantagens e observar, com silencioso respeito, os prejuízos que lhe dilapidam a existência? Se incompreendidos, não será mais aconselhável empregar o tempo trabalhando na execução dos deveres que esposamos, ao invés de fazer barulho para descerrar prematuramente a visão dos outros, às vezes com agravo de nossos problemas? Se criticados em razão de erros nos quais tenhamos incorrido, por que não nos resignarmos às próprias deficiências, retomando o caminho reto, sem reações e provocações que somente dificultariam a nossa caminhada para a frente? Se abatidos na provação ou na enfermidade, por que insurgir-nos contra as circunstâncias temporariamente menos felizes a que nos encadeamos, desprezando as oportunidades de elevação em nosso próprio favor? Em quaisquer lances difíceis do cotidiano, adotemos serenidade e tolerância, as duas forças básicas da paciência, porquanto, se não prescindimos da fé raciocinada para não cairmos na cegueira do fanatismo, precisamos da paciência, meditação e autoanálise, a fim de que não venhamos a tombar nos desvarios da inquietação. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, itens de 5 a 7, Allan Kardec diz que o Espiritismo, quando bem compreendido, dilata o nosso pensamento e promove, em cada um de nós, uma mudança de ponto de vista sobre as mais variadas situações e pessoas que participam da nossa existência terrena. Recordamos essa análise do codificador porque aqui nos parece que Emmanuel faz exatamente essa mudança de perspectiva mediante a questões do cotidiano. Se criticados, estando de fato errados, por que não nos resignarmos e buscarmos a correção devida ao invés de tentar contra-argumentar e justificar o erro? Pergunta o benfeitor. De fato, resignar-se ante a crítica que realmente indica um erro nosso é digno de alguém que encara a vida do ponto de vista espiritual. Significa que não mais me deixo tomar pelo orgulho que me diz que eu faço tudo certo e que sempre possuo boas justificativas para o meu ato, mas me disciplino na humildade de reconhecer pontos de melhoria íntima, que são as verdadeiras aquisições que deveríamos buscar enquanto encarnados. E Emmanuel não toca apenas no tema crítica, mas no menosprezo, na ofensa, na incompreensão, na enfermidade, que são desafios que todos passamos na nossa existência e que frequentemente geram em nós grandes desequilíbrios. Se menosprezados, sofremos do desequilíbrio ou de tentar agradar
ou de exigir o reajuste. Se ofendidos, padecemos do desequilíbrio da raiva e do rancor, quando não do desequilíbrio da vingança. Se incompreendidos, caímos no desequilíbrio de esperar reconhecimento de todos, revelando a insensatez que desconsidera a posição evolutiva de cada um. Se criticados, tombamos no desequilíbrio de alimentar a própria vaidade, buscando acobertar o erro. Se visitados pela doença do corpo, afligimo-nos pelo desequilíbrio de nos julgarmos esquecidos e punidos, quando em verdade estaremos em processo de cura da alma, através da reeducação de hábitos e vícios que nos prejudicam a vida. Por isso mesmo, é muito curioso que o título da mensagem seja Questões do Cotidiano. Sutilmente, o benfeitor parece nos remeter à ideia de que as tarefas a que viemos realizar no planeta não são apenas aqueles grandes instantes que marcam a nossa encarnação, mas, muito mais, as menores situações do nosso dia a dia, junto daquelas pessoas que nos partilham a convivência e que nos conhecem melhor que todos os demais. E são nessas questões do cotidiano que o espírita mostra a verdadeira transformação moral e entra nas grandes lutas consigo mesmo. Por fim, diz Emmanuel que precisamos não apenas da fé raciocinada, mas também da serenidade e da tolerância, que são as bases da paciência, a fim de que não venhamos a sofrer os desequilíbrios da rotina, que tantas vezes nos desanimam e nos apagam a vontade de viver. Muita paz a todos e até o próximo episódio do Café com Espiritismo.